Eu estava de pé, parado, com as mãos trêmulas e o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. O juiz mal levantou os olhos quando disse, com a frieza de quem já viu isso 1000 vezes: "A guarda provisória será concedida à mãe." O pai demonstrou comportamento incompatível com o bem-estar da criança. Meu mundo desabou ali. Vi meu filho, o Lucas, de apenas 6 anos, me olhar com aqueles olhos grandes, confusos, sem entender por que ele não ia mais voltar para casa comigo. Ele estendeu os bracinhos, querendo vir até mim, mas a assistente social o segurou com delicadeza. Eu tentei dar um passo, mas o segurança já estava à minha frente. "Senhor, por favor." Eu não era mais pai. Eu era um viciado. Um homem que trocou noites de histórias antes de dormir por madrugadas apostando em jogos que nem existiam de verdade. Futebol virtual. Sim, eu perdi meu filho por causa de apostas em futebol virtual. E o pior de tudo, eu ainda achava que tinha tudo sob controle, até aquele momento. Meu nome é Rafael, tenho 34 anos, sou, ou pelo menos era, gerente de vendas numa loja de materiais de construção que eu mesmo montei com muito suor. Comecei pequeno, vendendo para vizinhos, depois aluguei um ponto, contratei 2 funcionários e a coisa foi crescendo. Eu era aquele cara que acordava cedo, resolvia tudo, fazia o caixa bater no fim do mês, trabalhava duro, mas com orgulho. Sempre fui muito ligado ao meu filho, o Lucas. Desde que ele nasceu, tudo o que eu fazia era pensando nele. Me separei da mãe dele quando ele tinha 2 anos, mas a gente mantinha uma guarda compartilhada. Ele passava metade da semana comigo e eu fazia questão de buscar na escola, preparar o jantar, brincar, contar histórias antes de dormir. Era o melhor momento do meu dia. Minha relação com a mãe dele era cordial, mas tensa. Ela sempre foi mais rígida, mais controladora. Eu era o pai divertido, o que deixava ele comer pizza no sofá e dormir um pouco mais tarde no fim de semana. Mas eu também era presente, carinhoso e nunca deixei faltar nada. Só que por trás desse pai dedicado, existia um homem que carregava um buraco no peito, um vazio que eu tentava preencher com pequenas fugas. No começo era só uma cerveja depois do expediente, um joguinho no celular, uma aposta boba num site de futebol virtual, só para ver como funciona, só para me distrair. A primeira vez que ganhei R$ 300 numa aposta de R$ 20, senti uma adrenalina que eu não sentia há anos. Era como se eu tivesse descoberto uma nova forma de vencer na vida, sem precisar ralar tanto. E eu pensei, se eu usar a cabeça, dá para fazer uma graninha extra com isso? Eu não percebi, mas ali começou a minha queda. Eu ainda era o mesmo Rafael por fora, trabalhador, pai presente, dono de loja, mas por dentro algo começou a mudar. Eu comecei a pensar em apostas o tempo todo. Durante o trabalho, eu abria o celular escondido para ver as odds. À noite, depois que o Lucas dormia, eu ficava até de madrugada apostando em jogos que eu nem assistia. Futebol virtual, simulações de partidas entre times que nem existem de verdade. E o pior, eu achava que estava no controle. Eu ainda era o Rafael que todos conheciam, mas já não era mais o mesmo. Tudo começou de forma quase inocente. Eu estava no meu horário de almoço, sentado no carro, comendo um salgado e rolando o feed do Instagram. Foi quando apareceu um vídeo patrocinado. Um cara sorridente, com um celular na mão, dizendo que tinha feito R$ 1.200 em uma tarde apostando em futebol virtual. Ele mostrava a tela, os ganhos, e dizia: "É só seguir o grupo VIP, a gente manda os palpites prontos, você só copia e cola." Eu ri na hora. Pensei, mais um desses picaretas na internet. Mas por curiosidade, tudo começou de forma quase inocente. Eu estava no meu horário de almoço, sentado no carro, comendo um salgado e rolando o feed do Instagram. Foi quando apareceu um vídeo patrocinado. Um cara sorridente, com um celular na mão, dizendo que tinha feito R$ 1.200 em uma tarde apostando em futebol virtual. Ele mostrava a tela, os ganhos, e dizia: "É só seguir o grupo VIP, a gente manda os palpites prontos, você só copia e cola." Eu ri na hora. Pensei, mais um desses picaretas na internet. Mas por curiosidade, cliquei no link. Entrei no grupo gratuito do Telegram.
Lá dentro, dezenas de mensagens de gente comemorando ganhos, prints de depósitos, emojis de foguinho, comentários como "só gratidão, irmão, paguei o aluguel com essa entrada". Eu não sabia o que era a entrada, mas aquilo me fisgou. Naquela mesma noite, depois que o Lucas dormiu, entrei no site indicado pelo grupo. Fiz um cadastro rápido. Depositei R$ 50 só para testar. Segui uma dica do grupo. Over 1.5 gols no jogo virtual entre Real Blue e United Red. Nem sabia que esses times existiam, e na verdade nem existem. Era tudo simulado, um jogo de computador com narração, torcida e estatísticas falsas. Mas parecia real. Ganhei R$ 85 em 2 minutos. A sensação foi absurda, como se eu tivesse descoberto um atalho. Pensei, cara, isso aqui é muito melhor que ralar o dia inteiro na loja. Fiz mais uma aposta, ganhei de novo. Fui dormir com R$ 150 na conta e um sorriso no rosto. No dia seguinte já não consegui focar no trabalho. Entre um cliente e outro, eu abria o celular escondido para ver os palpites do grupo. Comecei a seguir todos. Ganhei algumas, perdi outras, mas no geral estava no lucro. E aquilo me dava uma sensação de controle, de inteligência, como se eu tivesse descoberto um segredo que ninguém mais sabia. Comecei a estudar os padrões dos jogos virtuais. Vi vídeos no YouTube, entrei em fóruns, comprei até um curso de gestão de banca. Eu achava que estava sendo profissional, que era diferente dos outros, que comigo seria diferente. E aí veio o golpe final, o grupo VIP. Um dos administradores me chamou no privado e disse que por R$ 97 por mês eu teria acesso aos sinais premium, as apostas mais certeiras, as que mudam vidas. Eu paguei sem pensar 2 vezes. Foi ali que a coisa começou a escalar. Porque agora eu não apostava mais 20 ou 50 reais. Comecei a colocar 200, 300 reais por jogo. E quando ganhava, sentia que era invencível. Quando perdia, dobrava a aposta para recuperar. Eu ainda achava que era só uma fase, um hobby, uma renda extra. Mas, na verdade, eu estava abrindo a porta do inferno. Nos primeiros meses, eu realmente achei que tinha encontrado uma mina de ouro. As apostas em futebol virtual pareciam previsíveis. Eu seguia os sinais do grupo VIP, fazia as entradas com disciplina e o dinheiro entrava. Tinha dias que eu ganhava 800, 1.200 reais, até 2.000 reais em uma madrugada. Era surreal. Comecei a investir mais pesado. Pegava parte do lucro da loja e colocava nas apostas. Pensava, é só multiplicar. Em vez de deixar esse dinheiro parado, vou fazer ele render. E rendia, pelo menos no começo. Eu me sentia um gênio, um estrategista. Comecei a falar sobre isso com alguns amigos, até tentei convencer um deles a entrar também. É só saber a hora certa de apostar. Tem lógica, tem padrão. Eu falava com convicção, como se fosse um especialista. Com o tempo, a loja passou a ser secundária. Eu chegava atrasado, saía mais cedo, deixava os funcionários tocarem tudo. Enquanto isso, eu ficava no escritório, com o notebook aberto em 2 abas, uma com o site de apostas, outra com o grupo do Telegram. O som das narrações dos jogos virtuais virou trilha sonora da minha rotina. Comecei a comprar coisas que antes eu nem cogitava. Um celular novo, roupas caras, presentes para o Lucas. Levei ele num parque aquático num fim de semana e gastei quase R$ 3.000 em 2 dias, só para ver o sorriso dele, só para sentir que eu era um pai incrível. E eu acreditava nisso. Achava que estava fazendo tudo por ele. A mãe dele começou a desconfiar. Dizia que eu estava diferente, que parecia ausente, mesmo quando estava presente. Eu negava. Dizia que era só cansaço, que o trabalho estava puxado, mas na verdade eu mal conseguia prestar atenção em uma conversa sem pensar na próxima aposta. Eu me sentia invencível. Tinha noites em que eu ganhava tanto que não conseguia dormir. Ficava deitado, olhando o saldo na conta da plataforma, imaginando o que faria com aquele dinheiro. Abrir uma segunda loja, comprar um carro novo, investir em algo maior. Mas eu nunca sacava o dinheiro. Sempre deixava lá, apostando mais, tentando dobrar, triplicar, porque no fundo não era sobre o dinheiro, era sobre a sensação, a adrenalina, a ilusão de controle. E cada vez que eu ganhava, isso reforçava a ideia de que eu era especial, que eu tinha descoberto um segredo que ninguém mais sabia usar direito, que eu era mais esperto que o sistema. Eu não percebia, mas já estava completamente dominado. E o pior ainda estava por vir. A primeira grande perda veio numa madrugada de terça-feira.
Eu tinha acabado de colocar R$ 1.000 numa aposta que o grupo VIP jurava ser certeira. Um jogo virtual entre dois times que nem existem, mas que, segundo eles, tinha padrão de over 2,5 gols. Perdi tudo em 2 minutos. Senti um calor subir pelo corpo, uma mistura de raiva, vergonha e desespero. Mas em vez de parar, fiz o que qualquer viciado faz. Depositei mais. Peguei R$ 2.000 da conta da loja e apostei de novo. Perdi. Dobrei. Perdi. Dobrei de novo. Quando percebi, tinha torrado R$ 8.000 em uma única madrugada. No dia seguinte, cheguei na loja com os olhos vermelhos, a cabeça latejando e o coração apertado. Fingi que estava gripado, mas a verdade é que eu não conseguia olhar nos olhos dos meus funcionários. Eu tinha mexido no caixa da empresa, pegado dinheiro que era para pagar fornecedor, e tudo por causa de um jogo virtual. Comecei a mentir. Para todo mundo. Dizia que o movimento estava fraco, que os clientes estavam sumindo, que o mercado estava difícil, mas a verdade é que eu estava afundando a loja com minhas apostas. Vendia fiado, atrasava pagamentos, e toda vez que entrava um dinheiro, eu pensava, dessa vez eu recupero. Mentia para mim mesmo também. Dizia que era só uma fase ruim, que eu ia parar, que era só recuperar o que perdi e pronto. Mas cada tentativa de recuperar só me afundava mais. A mãe do Lucas começou a perceber. Dizia que eu estava estranho, ausente, irritado. Um dia ela chegou mais cedo para buscá-lo e me encontrou no sofá, com um notebook no colo, gritando com a tela por causa de um gol anulado num jogo virtual. Ela ficou em choque. Disse que eu estava doente, que aquilo não era normal. Comecei a prometer mudanças. Disse que ia parar, que ia buscar ajuda. Cheguei até a deletar o aplicativo do site por alguns dias. Mas bastava uma noite mal dormida, uma conta atrasada, uma lembrança de uma vitória antiga, e eu voltava. As dívidas começaram a se acumular. Cartão estourado, empréstimos com juros altos. Comecei a pegar dinheiro emprestado com amigos, inventando desculpas. Um problema na loja, um fornecedor que não entregou, um cliente que não pagou. Mentiras atrás de mentiras. E cada mentira me afastava mais das pessoas. Me trancava num mundo onde só existia eu, a tela do celular e a esperança de um milagre. Mas o milagre nunca veio. E o que eu mais temia estava prestes a acontecer. O dia em que tudo desmoronou começou como qualquer outro. Acordei com o despertador, preparei o café do Lucas, mas ele me olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Era como se ele já soubesse que algo estava errado. E sabia. Criança sente. Naquela manhã, a mãe dele chegou mais cedo. Disse que precisava conversar. Entrou, olhou ao redor e viu a bagunça. Contas espalhadas, o notebook aberto no site de apostas, meu rosto abatido. Ela não gritou, não chorou. Só disse com uma firmeza que me gelou por dentro. Eu vou entrar com o pedido de guarda total. Você não está bem. E o Lucas não pode pagar por isso. Tentei argumentar, implorei, jurei que ia mudar. Mas ela já tinha escutado isso antes. E eu já tinha quebrado todas as promessas. Naquela semana recebi a notificação judicial. A audiência seria em 15 dias. Eu entrei em pânico. Comecei a apostar mais, como se um último grande acerto pudesse resolver tudo. Peguei um empréstimo com um agiota. R$ 10.000. Prometi pagar em 2 semanas. Apostei tudo em uma sequência de jogos virtuais. Perdi tudo em menos de 24 horas. Fiquei em choque. Não chorei, não gritei. Só fiquei ali, parado, olhando a tela do celular como se ela pudesse voltar no tempo. Como se aquele número negativo fosse um erro. Mas não era. Naquela noite, pensei em sumir. Peguei o carro e dirigi sem rumo por horas. Estacionei numa estrada deserta. Desliguei o motor e fiquei ali, olhando para o nada. Pela primeira vez, pensei em acabar com tudo, em simplesmente desaparecer. Mas aí, no meio do silêncio, o rosto do Lucas veio na minha mente, o sorriso dele, a voz dele me chamando de pai. E eu chorei, chorei como nunca tinha chorado na vida. Um choro feio, pesado, de quem sabe que perdeu tudo. Não só dinheiro, mas dignidade, confiança, amor. Voltei para casa de madrugada. Sentei no chão da sala e fiquei ali até o sol nascer. No dia seguinte fui até a loja.
Ou melhor, o que restava dela. Estava vazia. Tive que fechar. Dívidas demais, estoque penhorado, reputação destruída. Coloquei a chave na porta e travei. Era o fim de um ciclo e o começo do meu inferno pessoal. Na audiência, tentei parecer forte. Disse que estava buscando ajuda, que amava meu filho, que merecia uma segunda chance. Mas o juiz foi claro. O senhor precisa se tratar e provar que é capaz de cuidar de uma criança. A guarda foi concedida à mãe. Visitas supervisionadas, uma vez por semana. Saí do fórum com um vazio que não dá para descrever. Não era só a perda da guarda, era a constatação de que eu tinha me destruído e levado meu filho junto. Faz 1 ano desde aquele dia no fórum. 1 ano desde que ouvi o juiz dizer que eu não era mais apto a cuidar do meu próprio filho. 1 ano desde que olhei nos olhos do Lucas e vi a dor de uma criança que não entendia porque o pai não podia mais estar com ele todos os dias. Nos primeiros meses eu afundei ainda mais. Sem a loja, sem meu filho, sem dinheiro, eu me sentia um fantasma. Vivia de bicos, vendendo coisas que ainda restavam, dormindo mal, comendo pior ainda. O vício ainda me chamava. Toda vez que eu via um anúncio de apostas, sentia aquela coceira nos dedos, aquela voz dizendo, vai, só mais uma, só para tentar voltar. Mas eu sabia que não tinha mais margem para errar, não depois de tudo que perdi. Foi num domingo à tarde, depois de uma visita supervisionada com o Lucas, que a ficha caiu de verdade. Ele me abraçou forte e disse, pai, você vai melhorar, né? Para eu poder dormir na sua casa de novo? Aquilo me desmontou. Eu chorei ali mesmo, na frente da assistente social. E, pela primeira vez, não chorei por mim. Chorei por ele, pela infância que eu quase destruí, pela confiança que eu quebrei, pela dor que eu causei. Na semana seguinte, procurei ajuda. Entrei num grupo de apoio a dependentes de jogos. No começo foi difícil. Falar em voz alta que eu era viciado parecia uma sentença, mas aos poucos fui entendendo que admitir era o primeiro passo para tentar reconstruir alguma coisa. Comecei a trabalhar como empregador de aplicativo. Não era o que eu sonhava, mas era honesto. E cada corrida que eu fazia, cada real que eu ganhava, era uma pequena vitória contra o vício. Voltei a morar com meus pais por um tempo. Cortei tudo que me lembrava das apostas, celular antigo, redes sociais, até amigos que só falavam disso. Aos poucos fui recuperando alguma dignidade. Ainda tenho dívidas, ainda tenho vergonha, ainda acordo às vezes com vontade de apostar. Mas agora eu sei o que está em jogo, e não é dinheiro, é o direito de ser pai, de olhar para o meu filho e saber que ele pode confiar em mim. Hoje vejo o Lucas aos sábados. A visita ainda é supervisionada, mas a assistente já comentou que ele se sente seguro comigo. Isso me dá força, me dá esperança. Não sei se um dia vou recuperar tudo que perdi. Talvez não, mas sei que cada passo que dou longe das apostas é um passo mais perto de ser o homem que meu filho merece. E se você está ouvindo isso e acha que tem tudo sob controle, cuidado. O jogo não quer que você ganhe, ele só quer que você continue jogando. E quando você perceber, talvez já tenha perdido tudo.